O Matheus, né? Matheus Faria. Agora somos nós, hein? Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Nesse aniversário de 130 anos de Patos de Minas, né? Parabéns, Patos de Minas, parabéns, povo de Patos de Minas, pelos 130 anos dessa cidade. Essa cidade chegou aqui nos seus 130 anos e chegou com essa pujança, chegou com todas essas suas credenciais, graças ao trabalho de um povo, graças ao seu povo, aos patenses, aos paturebas e graças aos patifes também, né? Porque dizem que é o seguinte: quando a pessoa nasce aqui e mora aqui, é patense. Quando a pessoa é de fora e vem para cá, é patureba. E quando a pessoa é daqui e que não aguenta o tranco e vai embora, é patife. Por isso é que eu fui algumas vezes e voltei e estou aqui de novo, né? Então, parabéns aí a essa cidade, parabéns à sua gente, parabéns a esse povo maravilhoso aqui do Alto Paranaíba, de Patos de Minas, porque Patos é o que eu estava falando há poucos instantes. Patos não é só a cidade, os limites da cidade, né? Patos é toda essa região aqui. Patos agrega. Se você sair aqui na rua e sair perguntando às pessoas, você vai encontrar gente da região inteira aqui. De onde você é? Sou de Unai. De onde você é? Sou de São Gotardo. De onde você é? Eu sou de Guimarães, de São Gonçalo do Abaeté. E da gente dessa região inteira que veio para cá, né? Então, parabéns, Patos de Minas. O nosso carinho sempre, e eu falo primeiro do tempo porque sempre que abro o nosso programa aqui a gente fala do tempo para eu poder falar assim. Vamos mostrar aí a minha querida e minha bela Patos de Minas. Tá aí, ó. Tá aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, sol brilhando, temperatura em elevação, termômetros aqui nos estúdios marcando 23 graus, a máxima pode chegar a 26, a umidade relativa do ar girando em torno de 45%, Coromandel e Três Marias com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão, tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui, através principalmente do nosso WhatsApp, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Através desse WhatsApp você pode fazer também o seu comentário, vai tudo para a tela da televisão e você participa do sorteio na sexta-feira. Tem uma caixa com produtos Semil, uma cesta recheada com produtos Copatos e uma botina da Eliagro. Nós vamos sortear aqui, você pega o Vale Brinde, vai lá na Eliagro, escolhe, experimenta, calça a botina, né, e leva o seu brinde para casa. Vamos conferir os destaques do programa desta terça-feira. Feriado em Patos de Minas, 24 de maio de 2022, né? Os destaques com a Dona Yandra na tela. Estado aponta mais uma morte por Covid em Patos de Minas. Capital do Milho comemora 130 anos com sessão cívica e desfile. Durante o desfile, familiares de Júnior Gaia, morto em Patos de Minas, protestaram. Mãe denuncia que filha foi vítima de injúria racial em escola da cidade. Tudo isso a partir de agora no programa Gui Boaventura. Muito bem, tá aí os destaques e vamos falar com a Dona Yandra, para a gente falar de Covid, falar de dengue, falar todas essas coisas que a gente aborda, esses assuntos que a gente aborda aí no início do nosso programa. Dona Yandra, boa tarde para você. De casa. Boa tarde, Gui, boa tarde ao pessoal de casa. Pois é, a gente começa falando aí dos dados do Brasil. Põe na tela, por favor, Matheus, o Brasil, para a gente acompanhar os números. Nós temos aí, Gui, a informação de que a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 14.400
1.158, é uma variação de menos 10% em relação a 2 semanas atrás. Então, nós temos aí mais 13.571 casos e mais 47 mortes. E com isso também, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 96 e foi a primeira vez em 10 dias que está abaixo de 100 aí. E em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 1%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Felizmente, né, Gui? Porque a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas que esses números estavam subindo muito. Oi. Muito bem. Tá aí, ó. Nós temos esses... Vamos acompanhar agora, Gui, Minas Gerais. Vamos ver como está a situação. Nós temos aí mais 2.411 casos confirmados e mais 9 mortes. Vamos acompanhar também o painel coronavírus. Aqui em Patos de Minas, Gui, nós mostramos ontem, tem mais uma morte. Vamos nos atentar então. Nós temos aí, de acordo com o painel, 588 óbitos e nós temos aí também, Gui, mais 31.445 casos confirmados. Está diferente do que aponta o Estado. Mostra pra gente aí, Matheus, o estadual Patos de Minas, porque segundo o Estado, Gui, esse número está maior em relação às mortes, mas está menor em relação aos casos confirmados. Em relação aos casos confirmados, nós temos então 31.445 casos de acordo com o município. No estado, nós temos aí 30.868, mais as mortes que até ontem estavam em 602 óbitos, subiu para 603, provavelmente atualizando esse óbito que nós trouxemos ontem, a informação aqui no programa, Gui. Muito bem. Tá aí, esses números nunca bateram, né? Então, a gente reclamar disso agora também é chover no molhado, né? Esses números agora, nunca deram certo. Uma outra situação preocupante, também agravada aí pelo frio, Gui, em relação à vacinação. Nós temos uma reportagem agora que mostra que aqui em Patos de Minas, o número de pessoas que estão com o esquema completo está deixando a desejar. Vamos ver. As crianças e os idosos são os mais suscetíveis às doenças respiratórias e também os grupos com mais atrasos na vacinação contra a Covid-19, alerta a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. E é justamente nesse período frio que aumentam as infecções de coronavírus também. Foram distribuídas aos municípios mineiros 46.700.000 doses anti-Covid. Pelos dados do painel vacinômetro do estado, 89% dos mineiros receberam a primeira dose e a segunda, 86,6%, incluindo as doses únicas. A meta do Ministério da Saúde é 90%. Entretanto, a dose de reforço ou a terceira dose só foi aplicada em 57,3% dos mineiros e a segunda dose de reforço ou quarta dose, que é direcionada para quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos, em 21,7% das pessoas. Em Patos de Minas, a aplicação da primeira e segunda dose atingiram a meta, mas a terceira dose foi aplicada em menos de 70%. E a quarta dose em pouco mais de 42% do público-alvo. Já a vacinação do público infantil, a cobertura em Minas Gerais é de 69,4% das crianças com idade entre 5 e 11 anos. Para a segunda dose, a cobertura é de 35%. Em Patos de Minas, a cobertura também é baixa. Conforme o painel vacinômetro, menos de 70% recebeu a primeira dose pediátrica e menos de 37% a segunda dose pediátrica. Portanto, Gui, é o que a gente sempre fala aqui, a vacinação ainda é a melhor forma de prevenir aí em relação à Covid-19 contra as sequelas, as consequências dessa contaminação. Então, hoje é feriado aqui em Patos de Minas, 130 anos da cidade, os postos de saúde estão fechados, mas amanhã abrem novamente. Aproveitem essa oportunidade. Mais uma vez nós chamamos a atenção para essa situação, para que você fique alerta
e também complete o seu esquema vacinal, esteja em dia com a vacinação, não só da Covid-19, mas para todas as outras vacinas que temos aí nas campanhas do SUS, que são importantes, tanto para as crianças quanto para os adultos. Essa questão da vacinação, por exemplo, eu já vacinei as 3 doses, as 2 doses normais e uma dose de reforço. Ia vacinar agora a 4ª dose, mas acontece que peguei um resfriado, né, e torcendo para não ser de maneira nenhuma o Covid, já fiz os exames, né, tenho acompanhado isso de perto, por enquanto só tem dado negativo, né, nesses exames. E, assim, o que nos deixa mais tranquilos é que eu estou vacinado, né? Se eu não tivesse vacinado, estava aí aquela perturbação, né? Estou vacinado com as 3 doses, estou tranquilo, né? Sabe que eu fui acometido de um resfriado, inclusive, porque estou vacinado, inclusive, contra a gripe, né? Contra a gripe, eu vacinei também contra a gripe. Então, o melhor caminho é vacinar, sabe? O melhor caminho é vacinar. Não tem outro caminho. É se imunizar em relação às doenças que estão em circulação e ficar atento aos sintomas, fazer o exame. Você fez 2 vezes esse exame, graças a Deus deu negativo. E qualquer situação também, procurar o seu médico. Inclusive, eu quero até fechar aqui um assunto. Nós falávamos sobre a vacinação do sarampo e o meu filho tem tido infecções recorrentes aí de ouvido, otite. Aí o médico, em orientação com o médico, falou: a nossa prioridade agora é dar uma vacina que não tem no SUS, que é a pneumo 13, para que ele não tenha problemas mais com possíveis infecções. Depois desse período, e ele também tomando antibiótico, a gente faz a de sarampo e a da gripe. Então eu tive que esperar todo esse período, mas para fechar esse assunto, semana passada ele se vacinou aí com a vacina contra o sarampo e também da gripe. Eu também me vacinei, porque tenho recomendação médica, apesar de não estar no grupo de idade, profissionais da saúde. E o melhor é, se possível, você se vacinar, tem as campanhas do SUS. E se não tiver a vacina, como eu não tinha pneumo 13, mas que era importante para meu filho, procurar, por exemplo, as empresas que fornecem, como a Farmácia Nacional, é uma parceira nossa aqui, a gente sempre indica para o pessoal de casa. Tá muito bem, dona Yandra. Mas você vai poder vacinar a partir do ano que vem. Faz 60 e aí você pode vacinar. 59. Eu com 59 tem que esperar mais um ano. Das doenças respiratórias. Como é que é? Por enquanto eu ainda tô novinha, eu só vacino por conta das doenças respiratórias. Eu sei. 59. Tá bacana. Obrigado, Ayandra. Deixa eu falar aqui. Daqui a pouco a gente fala mais do aniversário de Patos. Tá muito bem. Deixa eu falar para você aqui, o Grupo Bom Pastor, juntamente com a Minas Ciclo Benefícios, tem assim uma singela homenagem para Patos de Minas em razão do seu aniversário. São 130 anos de muito desenvolvimento, muitas oportunidades. Foi nesta cidade próspera que o Grupo Bom Pastor firmou suas raízes e fez o seu lar. Já são quase 3 décadas fazendo parte da história dessa linda cidade. Confira aí, na tela. Uma cidade conta a história do seu povo. Em suas ruas e avenidas estão capítulos de sua humanidade. Cada dia que nasce, novas linhas são escritas. A história de Patos de Minas é sobre um povo forte, que toma um cafezinho para começar o dia, que trabalha em busca de crescimento, que enfrenta a vida sem medo de ser feliz. Cada família que mora aqui é um personagem vivo desta história. Cada trabalhador é essencial no desenvolvimento deste enredo. Cada criança contribui com a magia de seu sorriso. Cada idoso é respeitado pelo seu legado. Patos é assim, uma cidade do povo, uma cidade de todos. Parabéns pelos seus 130 anos. Nossa querida e amada Patos de Minas. O Grupo Bom Pastor e a Minas Ciclo dão os parabéns a Patos de Minas e a toda a população. Parabéns, Patos de Minas!
Patos de Minas completa hoje 130 anos. Vamos lembrar da história da cidade? Vamos lá, põe na tela. Quem conhece Patos de Minas nem imagina que a terra do milho é também a do café, da produção farta de leite, do desenvolvimento frenético causado pelas grandes empresas, que aqui a cultura também é algo sério e amado pelos patenses. O povoado à beira do rio Paranaíba cresceu, virou arraial e depois vila, a devota vila de Santo Antônio dos Patos. Em 1992, o presidente do estado de Minas Gerais eleva a vila à categoria de Cidade de Patos de Minas. Em 1943, o governo do estado mudou o nome para Guaratinga, provocando insatisfação na população. Atendendo aos apelos populares, em 1945, o nome é mudado novamente para Patos de Minas. Para distingui-lo de Patos da Paraíba, município mais antigo, seu aniversário é comemorado em 24 de maio, ocasião em que se realiza a Festa Nacional do Milho. 130 anos de município, né? Que a nossa história é bem mais antiga do que se fala, do que se conhece. Para se ter uma ideia, nós temos fragmentos arqueológicos que remetem a 3.000 anos atrás, né? Que é uma urna indígena que foi encontrada aqui na região, na região de Contendas, e essa urna mostra, né, que Patos é bem mais antiga do que se fala, do que se comenta e do que se discute, né? A cidade de Patos de Minas surgiu na segunda década do século XIX em torno da Lagoa dos Patos. Segundo as descrições históricas, existia uma enorme quantidade de patos silvestres. Os primeiros habitantes foram lavradores e criadores de gado, sendo muito visitados por tropeiros. Quando começou essa povoação, um casal chamado Silva Guerra e sua esposa Dona Luísa fizeram a doação de uma parte do terreno para Santo Antônio, para erguer uma capela. Ergueram a capela e essa capela deu origem, né, à povoação desse terreno que seria Patos. Hoje Patos de Minas, né? E esse nome veio porque havia uma lagoa ali próxima, né? Na região onde hoje ali engloba a parte onde é o São Lucas, o antigo, próximo ao antigo Cadeião, e essa lagoa era povoada por patos silvestres, né? O que ganhou o nome. Mesmo sendo conhecida como capital nacional do milho, Patos de Minas também já produziu outras riquezas. Ela também foi conhecida, né, como terra do trigo e do diamante. Patos de Minas foi uma referência, né, no garimpo, em anos, principalmente na década de 1940, e também foi produtora de trigo, né, produzindo vários campos de trigo aqui na região. Outra curiosidade sobre a nossa cidade é com relação a um dos cartões postais de Patos de Minas, a Avenida Getúlio Vargas. Você sabia que ela se chamava Avenida Liberdade? A mudança aconteceu no governo Jacques Correia da Costa em 1951. O Marco Zero da cidade também está aqui. Fica na Praça Dom Eduardo, as 3 primeiras quadras da Avenida Getúlio Vargas. Aqui constitui um núcleo primitivo que deu origem à cidade de Patos de Minas. Patos de Minas possui uma rica história em detalhes, com lindos casarões históricos e avenidas largas no centro da cidade. Patos de Minas é um dos lugares mais bonitos do Brasil e um dos melhores para se viver. Patos de Minas tem uma história bonita, viu? É preciso conhecer, as pessoas precisam conhecer essa história. Isso é um assunto que precisa ser um pouco mais discutido, principalmente entre os estudantes, né? Fala mais de Patos de Minas. Essa história merece ser contada, né? Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 130 anos. Em comemoração ao aniversário de Patos de Minas, o presidente da CEMIL, Vasco Praça Filho, tem um recado especial para você. Põe na tela. Caros amigos, dia 24 de maio, a nossa Patos de Minas faz 130 anos. E nós, da família CEMIL, queremos agradecer o carinho, o acolhimento que sempre tivemos nos nossos 30 anos aqui em Patos de Minas. A CEMIL escolheu Patos pela grande bacia leiteira,
pela qualidade de vida que essa cidade oferece aos nossos funcionários. E mais uma vez, também quero levar o nosso abraço ao prefeito Falcão, aos nossos vereadores, e dizer que a CEMIL, de certa forma, se sente muito feliz de representar Patos por todo o Brasil, com produtos de qualidades que abastecem as mesas dos brasileiros e também de outros países, com aquele carinho especial que esse povo lindo de Patos de Minas tem. E nossos funcionários aqui, também de várias regiões, foram abraçados por essa cidade. Eu mesmo, Vasquinho, que sou de Paracatu, quero agradecer esses 4 anos que eu estou morando aqui, o acolhimento dessa cidade. E a gente vai sempre retribuir com muito trabalho, com presença e sempre um olhar especial também na questão social e do crescimento da cidade. Parabéns, Patos de Minas, pelos 130 anos de muito trabalho dessa bela cidade, desse povo muito acolhedor. E vamos lá para o nosso WhatsApp, falar com o povo aqui na tela da televisão. Coloca aí o nosso WhatsApp. A Eliandra, boa tarde, que hoje é aniversário da minha irmã Elisa. Manda um abraço para ela. Um abraço, Elisa, parabéns para você, viu? Muita felicidade. A Sandra, boa tarde para todos. Hoje é aniversário do meu filho, que amo tanto. Manda um abraço para ele lá em Carmo, Gui, tá? Um abraço aí para o seu filho lá em Carmo do Paranaíba. A Geile, boa tarde, Gui. Manda um alô para minha sobrinha Milena, que está fazendo aniversário lá no Aragão. Milena, parabéns para você, viu? Muita felicidade, parabéns aí da tia Geile. A Juvelina, boa tarde, Gui. Através do seu programa, quero parabenizar Patos de Minas. Fazemos coro com você, Juvelina. A Arilda, boa tarde, Gui. Meu marido ficou super feliz com o prêmio da Eliagro, o par de botina que ganhamos no sorteio da semana passada. Participa de novo, Arilda, porque nessa sexta-feira nós vamos sortear mais um par de botinas lá da Eliagro. É só você continuar mandando aí a sua mensagem através do 999474515. Mande aí a sua mensagem, ela vai para o ar e você concorre aos brindes na próxima sexta-feira, tá bom? Pode continuar mandando aí a sua mensagem para o nosso programa. Vamos tocando em frente aqui o nosso programa nesse aniversário de Patos de Minas, 130 anos de Patos de Minas, né? Que maravilha. E olha, está sendo um sucesso as comemorações aí da Fé na Praça, né? A Fé na Praça tá bombando. Não foi tão bom assim no final de semana, bom, é por causa do frio, né? A gente estava aí com muito frio, né? Mas ontem bombou de gente ali o show do de Paulo e Paulina. Aliás, o de Paulo e Paulina é queridíssimo aqui na nossa região, né? Eles já moraram aqui, inclusive, eles não são daqui, mas vieram para cá, criancinhas, saíram daqui já rapazotes, né? Os filhos do seu Luiz da Brama, o Tio Elias e o Geraldo. Parabéns aí pela carreira, né, de Paulo e Paulino, que são queridíssimos aqui na nossa região. Nós gostamos muito deles. E eles, como uma das melhores duplas do Brasil, sem dúvida nenhuma, e como gente, são impecáveis, né? Honram o título de Patureba. Dá um abraço aí para eles. E o show ontem foi maravilhoso, né? Eu não tive a oportunidade de ir por causa desse acometimento aqui desse problema aqui de quê? Resfriado. Obrigado. Isso, obrigado, Ayano. Todo mundo me lembrando aqui que é resfriado. Obrigado. Então, fiquei resfriado, não tive como ir lá ontem, mas vi as imagens lá do show. Parabéns, maravilhoso o show. Era realmente um show de carisma, um show de cantoria, tudo mais. Foi excepcional. Sabemos que eles são nome hoje no Brasil inteiro, e principalmente aqui na nossa região, onde o povo tem um carinho todo especial aí pelo de Paulo e Paulino, né?
Um plano para viver com mais saúde e tranquilidade. É claro que eu estou falando da Unimed. Patos de Minas são mais de 54 mil beneficiários, mais de 310 médicos cooperados na área de atuação, mais de 118 mil médicos por todo o Brasil e 86% de presença em todo o território nacional. Os números impressionam, pessoal, mas o que impressiona mesmo é a qualidade de vida quando se tem Unimed, o seu plano Unimed. Tem planos para todos, de acordo com a sua necessidade. Para você, para sua família, para sua empresa, para você que é produtor rural, tem a Unimed ao seu lado e tem a garantia de ter a melhor assistência e o melhor atendimento. Visite a unidade comercial no centro aqui de Patos de Minas, ali na Olegário Maciel 413, entre a Getúlio Vargas e a Dr. Marcolini. É uma estrutura ampla, moderna, para poder atender você com todo o conforto, viu? E os consultores lá da Unimed estão prontos também para lhe atender e tirar todas as suas dúvidas pelo WhatsApp. Está ali na tela, pode copiar, anotar o WhatsApp e entrar em contato lá. Passa a sua mensagem e eles vão te responder e vão tirar todas as dúvidas para você. Lembrando também que a Unimed está com um super stand assim super bacana lá na Fé na Praça. E os consultores também estão por lá. Faça uma visitinha, bata um papo lá com o pessoal, quem sabe dá um bom negócio para você. Ter Unimed sempre é um bom negócio, hein? Unimed Patos de Minas faz bem para você. Começou hoje o novo julgamento de Antério Mânica, acusado de participar do caso conhecido como Chacina de Unai. Ele é acusado de ser um dos mandantes, né? O Antério Mânica, que é irmão do Norberto Mânica, o Norberto Mânica, que já assumiu que foi ele que mandou matar, né, que ele é o mandante do crime, assumiu sozinho, e hoje é o julgamento do Antério, irmão dele. Ele assassinou os 4 servidores, né? Ou pelo menos quem foi lá assassinou, já estão presos também, já pagando pelo crime. Assassinou os 4 servidores do Ministério do Trabalho numa emboscada quando investigavam denúncia de trabalho parecido com escravidão em fazendas. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro de 2004. As primeiras prisões ocorreram quase uma década depois. Os pistoleiros Rogério Alain e Erinaldo Silva e William Gomes foram condenados a penas que juntas somam 226 anos de prisão. O Ministério Público Federal acusou o ex-prefeito de Unai, o Antério Mânica, e o irmão dele, Norberto, 2 grandes produtores de feijão da região, como os mandantes do crime. A sentença deles saiu em 2015, cada um condenado a 100 anos de prisão. A Justiça permitiu que ambos recorressem em liberdade. No entanto, em 2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a condenação de Antério Mânica com o argumento de que não haviam provas suficientes. Norberto Mânica, que também recorre em liberdade, esse confessou à Justiça ser o único mandante do crime. O novo julgamento de Antério Mânica está previsto para terminar só na quinta-feira. Está sendo julgado em Belo Horizonte, na Justiça Federal em Belo Horizonte, esse julgamento. E segundo o site Hoje em Dia, o julgamento de Antério Mânica deve se estender, está aí na tela da sua televisão, por 4 dias. Serão ouvidas 20 testemunhas, sendo 14 de acusação. 2 delas são réus colaboradores, 6 testemunhas de defesa. Hoje, os 7 jurados foram definidos por sorteio, aquele ritual antes de começar o julgamento em si. Antes de começar o julgamento, familiares, amigos e representantes de movimentos ligados aos auditores fiscais protestaram lá na porta do tribunal, cobrando uma condenação próxima à estabelecida em 2015. Então, tá aí. Segundo o site do Estado de Minas, por exemplo, o advogado de acusação está confiante na condenação do Antério Mânica. Tardelli, que atuou também no caso Richthofen, lamentou a dificuldade de se condenar mandantes de crimes como o da Chacina de Unai.
Disse ele, abre aspas, todo julgamento que envolve o mandante sempre é difícil. Ele tem o poder econômico, consegue andar na sombra, por isso contrata alguém para fazer o serviço sujo. Fecha aspas. Segundo ele, o que difere esse caso dos demais é a gravidade institucional do ato. Disse ele, o que está em jogo, além da dor das famílias, é uma relação de poder naquilo que temos de mais vergonhoso no país, que é o trabalho escravo. Esses fiscais só morreram porque foram extremamente honestos. Aí, isso aí são falas, né, dos advogados, e os advogados jogam com tudo, né, os assistentes de acusação jogam com tudo para condenar, e os advogados de defesa jogam com tudo para absolver. Então vamos aguardar mais esse julgamento aí do Antério Mânica. Já fiz uma entrevista longa com ele uma vez, inclusive sobre esse assunto. E eu estava numa rede de televisão nacional e fiz uma entrevista com ele longa sobre esse crime. Ele nega veementemente, ele negou e continuou negando, né? Começou lá desde o princípio, desde que foi acusado pela primeira vez, ele negou e continuou negando e nega até hoje a sua participação como mandante. Ao contrário do irmão dele, que é o Norberto Mânica, que também é produtor de feijão, um dos maiores do Brasil, lá em Unai, né? E esse assumiu o mando do crime. Não fui eu que mandei, pronto, PT saudações. Mas tem as acusações, o Antério figura como réu nesse processo, tem que ser julgado, né? Então ele já está sendo julgado pela segunda vez na Justiça Federal. Ele foi a novo júri e ele está sendo julgado hoje lá em Belo Horizonte. Vamos ver o resultado disso, mas a gente vai acompanhar o andamento desse julgamento e vamos trazer para você aqui. Deixa eu falar para você do Unipan. Põe aí na tela, pode rodar. O Unipan é patrocinador oficial dos shows da Fazendinha durante a Fê na Praça. Isso mesmo! As barracas universitárias estão de volta com atrações imperdíveis. Shows com Matheus Ferraz e Thiago, Os Lascadões, DJ Felipe Marques, Samba do Mercado, Lúcio Nunes, João Paulo e Ricardo, Eric Daylon e muito mais. Participe da Fê na Praça. O Unipan espera você nas barracas universitárias. A entrada é gratuita. Muito bem, você está sentindo aí o clima de festa no ar, né? A Fé na Praça começou, o Unipan espera por você lá nas barracas universitárias, que estão de volta com atrações imperdíveis. Shows, Matheus Ferraz e Thiago, Os Lascadões, DJ Felipe Marques, Samba do Mercado, Lúcio Nunes, João Paulo e Ricardo, Eric Daylon e muito mais. Não perca, visite as barracas universitárias na Fé na Praça. A entrada é de graça. Confira a programação completa no site unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Após apelo dos familiares e amigos, Sara Ramalho Franco Junqueira, de 16 anos, que estava desaparecida desde sábado, retornou ontem para casa. Ponto. Essa é a notícia que a gente tinha que dar. Ela tinha sumido no sábado, né? Estava ontem, nós falamos aqui no nosso programa, e logo depois disso apareceu aí a notícia da Sara. Ela voltou para casa, tá tudo certo, tudo em paz, vida que segue, né? Vamos aguardar aí, só que a Sara se explique para sua família, que fique tudo bem, que todos sejam felizes para sempre, tá tudo certo. A Eliagro está há mais de 30 anos no mercado, levando o que há de melhor para o produtor rural. Sempre com produtos de qualidade, os melhores preços e condições do mercado. Além daquele atendimento que só a Eliagro tem, né? E atenção, preste bastante atenção, porque esses são os últimos dias da campanha contra a febre aftosa. Olha, logo, logo você vai estar livre disso aí, não vai precisar mais de vacinar o seu gado contra a febre aftosa. Essa obrigatoriedade aí vai acabar, mas enquanto não acaba, cumpra isso e cumpra com seriedade,
Busque isso e busque uma parceira como a Eliagro para te ajudar nisso. Porque você vai lá, compra os melhores produtos pelos melhores preços da cidade lá na Eliagro e ela ainda te ajuda fazendo a sua declaração no IMA para você não ter nenhum problema em relação a isso, né? Para você. E você pode aproveitar e comprar todas as outras vacinas contra a raiva, né? Comprar o carrapaticida, já vai juntar o gado mesmo, já compra tudo, já leva tudo para o curral de uma vez, já aplica tudo sem estressar o seu gado, né? Fazendo um serviço de uma vez só. E olha, são 2 lojas em Patos de Minas. Ali na Dr. Marculino 255, né, loja que você já conhece, e tem a loja lá na JK 1360, Avenida JK 1360. As 2 lojas são completas, só que lá na JK, meu amigo, dá uma passadinha, se você ainda não passou lá, dá uma passadinha lá para você verificar. Estacionamento na frente, estacionamento do lado, você pode entrar lá dentro para carregar o seu carro, manobra num espaço agradável, pessoal lá esperando você, e quem for lá ganha brinde, hein? Chegar lá, você pode chegar lá e comprar na loja da Eliagro, lá da Avenida JK, e falar, cadê o meu brinde? Escutei o Gui Boaventura falando que tinha brinde se eu comprasse aqui. Você vai ganhar um brinde lá. Né? Fala que viu aqui no nosso programa que você vai ganhar um brinde lá na hora. Então, ao comprar lá na Eliagro, da Avenida JK 1360, você pode pedir o seu brinde dizendo que viu aqui no nosso programa. Eliagro, produtos agropecuários. Muito bem, está na hora do quadro Advogado do Povo. Põe aí na tela, pode rodar. Muito bem, e daqui a pouquinho tem uma matéria aí sobre o desfile, né? Nós vamos mostrar para você o desfile de hoje pela manhã, lá na Avenida Getúlio Vargas. Dr. Brian Epstein, prazer tê-lo aqui mais uma vez, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gui, boa tarde aos telespectadores. O senhor deve estar, assim, deve ficar sabendo dessas notícias, por exemplo, de um julgamento como esse do Antero e Mânica, sem entrar no caso, é só pelo julgamento, pelo ato mesmo, um profissional do direito fica alucinado com um acontecimento desse, né? Porque é um julgamento de peso, né, doutor? É um julgamento de peso, Gui. E o que acontece nesses julgamentos é um peso extraordinário para a defesa. Porque se pega algumas hipóteses fortes que a sociedade já escolheu defender. Por exemplo, o não trabalho escravo, o direito de fiscalização. Mas, para defender essas ideias, os órgãos acusadores usam o grande argumento que todos defendem e esquecem da situação peculiar na qual aquele réu está sendo investigado. Então, qualquer fala da defesa nessa hipótese é como se tivesse contra um sistema de fiscalização, é como se tivesse contra um trabalho que não respeita as leis trabalhistas. A bem da verdade não é isso. Essa ideia todos defendem, os advogados defendem, mas o importante é a dificuldade que as defesas têm, e eu gosto de assistir porque são advogados hábeis que estão nesse caso, é demonstrar que aquela circunstância não foi infringida por aquele cidadão. Então, qualquer fala hoje em dia que vá contra os interesses da mulher, seja ela talvez culpada, seja ela esteja criando um factoide para fundamentar uma reclamação de Lei Maria da Penha, as pessoas logo pensam na proteção da mulher e não se aquilo de fato é verdade ou mentira. Então, e o julgamento existe para isso, né? O julgamento existe para isso. Mas, de uma certa forma, a sociedade se mobiliza em torno da ideia grande e não daquela peculiaridade daquele caso. Às vezes tem uma decisão absolutória, pensa que aquele conceito maior foi diminuído, mas não foi. É que se verificou que naquela situação não aconteceu a ofensa imputada ao cidadão. Então, o que é mal é uma sentença condenatória. As acusações, o libelo sustentado pelo Ministério Público é sempre uma tese, tá certo? Não é uma verdade. E os julgadores ali que vão analisar se é uma coisa ou outra, abstraindo a ideia forte que todos defendem daquela circunstância particular. Tem umas coisas curiosas aí nesse caso aí, como por exemplo, o
o Antério Mânica, que é o que está sendo julgado, começou o julgamento dele hoje, porque foi levado a novo júri, né? Sim. Anularam o primeiro por falta de prova e foi levado a novo júri, a pedido do Ministério Público Federal. Mas lá no primeiro... Na primeira acusação, ele foi preso preventivamente, levado para Belo Horizonte. Foi candidato, nessa época, a prefeito de Unai, foi eleito prefeito de Unai preso lá em Belo Horizonte. Quer dizer, a resposta da sociedade em relação a isso, naquela época, foi uma resposta que balançou muito, todo mundo que estava participando desse julgamento, né, doutor? É isso mesmo, Gui. É o que eu estou falando. A ideia forte de proteção das leis, todo mundo tem. Então, quando há a anulação do julgamento por ausência de prova, vê que essa ideia forte, que é geral, que é para todos, valeu mais do que a circunstância concreta atribuída a um cidadão. Então, as pessoas votaram na ideia de proteção das leis trabalhistas, na ideia de proteção, em outro exemplo, da mulher, na ideia de proteção do índio, né? Então, essas ideias, elas sobrepõem ao que está efetivamente sendo julgado, se realmente houve, por parte daquele cidadão, provas que esse preceito maior foi violado, né? Então, geralmente, a anulação por ausência de prova decorre desse sofisma, né? As premissas não levam a conclusão lógica, não levam a condenação lógica, né? Esperamos que o julgamento os jurados sejam lúcidos para entender o que é uma ideia geral e o que é um elemento de defesa atribuído a um cidadão. Muito bem, nós vamos acompanhar de perto aí esse julgamento lá em Belo Horizonte. Nós temos o privilégio de ter aqui conosco o Dr. Brian, que é um causídio, principalmente nessa área criminal, né? O senhor atua há muito tempo nessa área criminal e é um dos maiores criminalistas do Brasil, né? E aí a gente vai sempre trazer uma pitada de interpretação aqui com o Dr. Brian em relação a esse caso lá, que agora é um julgamento que agora, depois da anulação do primeiro júri e levado a júri novamente, vai ser um júri de repercussão nacional, né, meu? Aliás, já mas a circunstância vai levar ainda mais a essa repercussão, né? Vai levar a que os jurados reflitam os motivos de uma primeira anulação e que talvez não incidam no mesmo erro que causou a nulidade do primeiro, né? Nós já tivemos aqui na cidade próxima de Patos a anulação de um julgamento 2 vezes pelo mesmo motivo, né? Até que na terceira vez ele foi absolvido. É uma situação um pouco inédita que aconteceu com um colega nosso. Muito bem, doutor. Hoje o nosso assunto é lei seca. Foi o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou constitucional aquele dispositivo lá do Código de Trânsito Brasileiro que determina que dirigir sob qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de qualquer outra substância psicoativa, qualquer outro tipo de droga, por exemplo, cocaína, arribite, maconha, seja lá o que for detectado, determina ou configura uma infração gravíssima, tendo por penalidade a multa, 10 vezes aquela multa padrão, né? Isso. Que dá quase R$3.000. Isso. 12 meses de suspensão da carteira, a pessoa tem que ficar 1 ano sem dirigir, né? E tem isso é a medida administrativa, né? Isso. E ainda configurando que é crime, né, doutor? Isso. A situação administrativa, para configurar um ilícito administrativo, para que haja aplicação de uma multa de trânsito, qualquer detecção de álcool já enseja a aplicação da multa nesses termos que você falou, gerando uma multa de quase R$3.000 e também a suspensão do direito de dirigir. Mas, Gui, para configurar um crime, exige-se que tenha a mais que 0,6 decigramas por litro de sangue. Então não é só mais como se interpretava há algum tempo atrás, né? Só quando se envolve num acidente que aquilo se transforma num crime, ou quando tem um terceiro envolvido naquilo. Agora
é crime. Tá? Bebeu, dirigiu é crime. Olha, a partir daquela... Isso. O julgamento que teve do Supremo Tribunal Federal não mudou nada do que já estava valendo. Havia muitas discussões nos tribunais brasileiros, inclusive no Rio Grande do Sul, que entendeu lá que soprar o bafômetro seria inconstitucional. E o Supremo Tribunal disse que não, que é constitucional. Sobre a questão do álcool, para gerar uma multa administrativa, o cidadão pode ter bebido um copo de cerveja, um pequeno copo de espumante. Qualquer detecção de álcool no sangue gera uma multa administrativa. Contudo, Gui, para que ocorra o crime de trânsito, há uma tolerância. Só vai configurar o crime de trânsito, ou seja, quando é que a simples uso da bebida vai configurar um crime de trânsito, é quando tiver uma concentração maior que 0,6 decigramas de álcool no sangue. Então, qualquer quantidade gera uma multa administrativa e se essa concentração superou 0,6 decigramas por litro de sangue, aí configura também um crime, com a penalidade própria para aquela situação. É outra apenação. É outra. Às vezes, um ilícito... Aí é preciso ter o processo. Não é só simplesmente aplicar a multa, ou como é a medida administrativa. Isso. Vai ter um processo, se detectou acima desse valor, vai para o Ministério Público, vai oferecer a denúncia e as coisas vão seguir como um processo mesmo, para investigar um crime. Qual é o crime? Está dirigindo sob influência de álcool acima de 0,6 decigramas por litro, tá certo? Antes disso, então a tolerância zero, ela existe para a aplicação de uma multa administrativa, mas para configurar um crime de trânsito, a concentração tem que ser maior. Tinha muita gente que falava, inclusive, a presunção de estava presumindo uma tentativa de homicídio quem dirigia quem bebia e saía bêbado, excessivamente bêbado, dirigindo, ele colocava em risco a vida das outras pessoas e a dele próprio, né, Nando? Isso. Tem uma tese realmente que vigorou, que ainda é suscitada pelo Ministério Público, que o cidadão, quando bebe e dirige, ele assume o risco de produzir, inclusive, não só uma lesão corporal, como um homicídio no trânsito. Existe essa tese ainda, mas é claro que ela tem que ser discutida em cada processo, em cada caso particular. Agora, doutor, quando a pessoa bebe, está com 0,6 decigramas, não é isso? Decigramas de álcool por litro de sangue ou igual a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar pulmonar, né? Aqui está escrito alveolar, né? Mas o ar que você sopra, né? Se tiver isso e ele se envolver num crime e se envolver num acidente e matar alguém ou alguém morrer nesse acidente, como é que é o procedimento? Olha, é uma situação que é bastante discutida. Se o cidadão está alcoolizado, o simples fato de ele estar alcoolizado não faz dele o culpado por um acidente. Suponhamos o cidadão está alcoolizado, parou no sinal vermelho, o sinal abriu, ele é alcoolizado, ele então pôs marcha ao seu carro e foi adiante. E o cidadão, exemplo, um motoqueiro, passa no sinal que ficou vermelho quando para ele ficou verde. E ele causa esse acidente, e há um acidente, não é o fato de ele estar embriagado que faz ele culpado pelo acidente e de suas consequências. Ele vai responder administrativamente, ou talvez até criminalmente, pelo fato de ter bebido. Mas a culpa do acidente vai ser daquele que, mesmo que não esteja alcoolizado, ultrapassou o sinal vermelho. Então, o fato de beber, ou pouco ou muito, não, por si só, não faz ele culpado, responsável por um acidente, tendo ele que responder pelos prejuízos que dali derivam. Ele pode não ter culpa nem dolo. Ele pode não ter culpa e nem dolo. Se ele observou o sinal ficou verde, ele ultrapassou, e o motoqueiro, no exemplo, ultrapassou o sinal vermelho,
é o motoqueiro que é o culpado do acidente e não o condutor daquele veículo que, embora alcoolizado, respeitou a legislação de trânsito. E quando ele pode ter essas duas considerações aí, culpa e dolo? Olha, a culpa é quando o cidadão negligencia um dever normal de cuidado e causa um acidente. Quem anda, por exemplo, na Major Gotti a 80 km por hora, pode ser que não passe na cabeça dele que vai causar um acidente letal. Mas, de uma certa forma, ele assume, é previsível, né, que isso aconteça, então ele responderia aí, ao menos por culpa. Muito bem, doutor. Agora é o seguinte, para saber se a pessoa tem 0,6 decigramas, 0,3 miligramas, é preciso fazer o exame. E quando a pessoa fala, não, eu não participo disso, não deixo tirar meu sangue, não sopro o bafômetro, estou fora, não aceito. Ele pode fazer isso? Olha, a lei já está em vigor há algum tempo, como eu disse, e essas circunstâncias eram sempre questionadas nos recursos administrativos para as jaris, eram questionadas também nos tribunais, se essa obrigatoriedade de soprar o bafômetro que a lei prevê, se ela estava em desacordo com a Constituição, em razão do entendimento que ninguém, em tese, seria obrigado a produzir provas, não poderia ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. O Supremo entendeu que aquele cidadão pacificou as discussões, que não quiser soprar o bafômetro, que não se submeter a exames de alcoolemia diversos do bafômetro, a exames clínicos, ele vai receber uma pena semelhante à de estar dirigindo embriagado. Tá certo? Então, julgou que isso é constitucional. O cidadão apresentado o bafômetro para ele, aliás, ou levado para a análise, ele tem que se submeter a isso. É o mais importante desse julgamento, né? Isso. Os ministros assim entenderam, Gui, porque se não existisse uma normalização, uma pacificação de uma obrigação do cidadão submeter à fiscalização, a lei, o artigo em si não teria eficácia. Que não adiantava majorar, colocar uma multa severa, se não tivesse como aferir essa situação. E lembremos, Guido, que não é só o teste de alcoolemia, não é só o bafômetro, não é só o exame clínico, que são hábeis nos termos do Código de Trânsito para demonstrar que o cidadão está embriagado. Existe também a possibilidade de essa prova ser feita através de vídeo, de imagens, de gravação de áudios, ou até mesmo, diz lá, qualquer outro meio de prova admitido em direito e regulado pelo CONTRAN. Então, até a mesma presença de testemunhas é eficaz para determinar esse estado de alcoolemia. Lembrando que cada caso é um caso, né? Mesmo que o senhor está dizendo aí, mesmo que a pessoa esteja embriagada, se envolve num acidente, cada caso é um caso. Isso. É preciso medir o nível da culpa, se tem ou se não tem, e em que grau ele tem aquela culpa, é isso? É verdade. Agora, Gui, nesse julgamento supremo, também foi discutido se essa intolerância absoluta ao álcool se seria constitucional. Porque teria aquele pai, por exemplo, que foi levar o filho na festa de criança e deixou lá e depois passa mais tarde para pegar o filho. Ali, quando ele chega, até que pegue a criança, talvez ele tome um copo de cerveja, um copo de chopp. E tem aquele cidadão que bebe uma tarde inteira num churrasco, né, e está realmente embriagado, que a situação dele seria tratada da mesma forma, tá certo? Ou aquele que bebeu um copo apenas, ou meio copo de cerveja, ou aquele que está completamente embriagado, todos responderiam pela mesma penalidade administrativa. O Supremo definiu que não há ofensa à Constituição também não, que não existem, eles julgaram pelo entendimento e pelos elementos probatórios que foram levados lá, que não existem níveis alcoólicos seguros, por isso a intolerância zero. Esse julgamento também reafirmou o entendimento que é proibido a venda de bebidas alcoólicas nas margens das rodovias federais, na faixa de domínio ou contíguo à faixa de domínio ali. Essa lei já existia, estava em discussão, alguns ainda vendiam por força de algumas liminares, as ações foram suspensas,
até que o Supremo julgasse com repercussão geral. Agora, todo o judiciário do Brasil tem que atender a esse comando, né? E os ministros foram unânimes, exceto nessa tese, que o ministro Nunes Marques, a meu juízo, Gui, com sabedoria, ele disse que não há um estudo que diga que os acidentes são causados por bebidas compradas nesses restaurantes às margens da rodovia, tá certo? E que seria suficiente a proibição de se dirigir embriagado, independente do local onde que essa bebida fosse comprada. De uma certa forma, ele entende, e eu acho também justo, que há uma interferência do Estado no domínio econômico. Vender bebidas é proibido, né? É permitido. Logo, não vender às margens da estrada, ser proibido, há uma discriminação realmente. Porque se esse restaurante estiver à margem da estrada, mas estiver no perímetro urbano, naquelas rodovias onde que as estradas cortam as cidades, aqueles bares, restaurantes, lanchonetes que estiverem ali situados, eles podem vender, porque está no perímetro urbano. Mas aqueles que estiverem no perímetro rural não poderiam vender, tá certo? Eu acho mesmo porque pune também quem não está dirigindo, né? Justamente, e nem aquelas bebidas ali podem ser compradas, por exemplo, um grupo de amigos vai numa excursão de ônibus, ou famílias alugam vans, e a bebida talvez seria consumida por aqueles que estejam ali e não propriamente com o motorista. Então, só teve um voto contrário, que foi do ministro Nunes Marques, entendendo que essa venda seria inconstitucional, porque feria o princípio da livre iniciativa. Esse é o espírito paternalista que tem o Estado brasileiro, né? Isso. Ele quer assumir, olha, não pode isso, não pode aquilo outro, eu assumo a responsabilidade. É o espírito paternalista que o Estado brasileiro tem, que tinha que acabar, né? Ah, você quer beber? Olha, tá aqui a bebida. Se você quiser carregar a bebida, pode. Se eu pegar você dirigindo bêbado, te tomo sua carteira, você vai preso, você vai pagar uma multa altíssima. Tá aqui a arma de fogo. Se você quiser usar, usa. Mas se você matar alguém e você estiver errado, como é nos Estados Unidos, é prisão perpétua. E alguns estados ainda dos Estados Unidos com pena de morte. Né? A pessoa tem que... o cidadão é quem tem que assumir a responsabilidade. Não é o Estado que tem que assumir a responsabilidade para ele, e esse até pode ser um tema que a gente pode discutir aqui depois. É interessante, doutor, porque o Estado assume toda a segurança do cidadão e não nos dá essa segurança, né? Não nos oferece essa segurança. Esse é um item que eu gosto muito de discutir, porque, sabe, é a mesma coisa que eu ia chamar um assunto aqui para a gente discutir numa próxima, eu já vou chamar, quer dizer, problemas causados pelo setor administrativo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, que podem causar um acidente, que uma pessoa pode perder a vida na estrada e normalmente ninguém ajuiza nada contra o Estado nessa circunstância. E pode, né? Pode. Então nós vamos falar disso numa próxima oportunidade, que o senhor voltar aqui para a gente eleger esse assunto aqui, que eu acho que é muito interessante. Isso. Gui, ainda reforçando essa questão um Estado democrático, livre, né, o Estado ele deve interferir o mínimo possível na vida do cidadão. E nesse caso de proibição de vender bebidas às margens, eu acho que vai além. Olha para você ver, a ideia forte é que as vidas devem ser preservadas. Isso é um conceito que todos nós concordamos, e inclusive os donos de bares e restaurantes. Inclusive os donos de bares, restaurantes, casas que vendem bebidas, são contra que pessoas dirijam embriagados. E entendem que basta proibir dirigir embriagado e não proibir a venda. Senão nós teríamos que proibir a venda de armas, porque armas estão sendo usadas para a prática de ilícitos, né? Não é bem assim, tá certo? Proibir o cidadão de proibir o homicídio, pode vender a arma, né? Então eu acho que vai além. Então é nessa ideia. Aí o que argumentam os defensores? Que aqueles que são a favor da venda de bebidas nas estradas, eles são contra a vida. É a tal da ideia forte que eu te falei lá no caso do Mânica. Eles confundem a proteção da vida com aquele caso específico, né? O Nunes mais falou, não existem estudos dizendo que as bebidas compradas às margens das rodovias são a causa dos acidentes. Existe que a maior causa dos acidentes é o estado de embriaguez, mas não propriamente que eles tenham sido comprados ali, e que essa interrupção vai refletir
positivamente no resultado da lei. Obrigado, doutor. Acho que essa questão do direito é interessante porque a gente já puxou aqui um punhado de coisa aqui que nós vamos poder discutir isso no futuro próximo. Isso aí. Obrigado. Mais uma vez, prazer estar aqui, ainda mais no dia do aniversário da cidade. Eu digo que eu sou um patense da Gema, entusiasmado pela cidade. E nós estamos de parabéns, a cidade está num momento bom. O senhor é patense mesmo, né? Patense mesmo. Porque tem patense, patureba e patife, né? Sou patense. Então tá bom. Tive a oportunidade de estar fora para estudar e voltei e estou aqui com muito orgulho por firme opção. Nós tivemos momentos de patife, né? Isso. Nascemos aqui, fomos viver em outro lugar, mas voltamos para cá para ser patense de novo. Um abraço, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Pode rodar. Para o Cicobi Credipatos é motivo de muito orgulho trilhar a sua caminhada ao lado de uma cidade que acredita na força das pessoas e do cooperativismo. Parabéns, Patos de Minas, por seus 130 anos. Que essa parceria faça render histórias de crescimento, desenvolvimento sustentável e muita cooperação pela frente. A Credipatos leva em seu nome para cada cantinho em que vai a satisfação e o orgulho de fazer parte da história de Patos de Minas. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Muitas pessoas prestigiaram na manhã de hoje o tradicional desfile estudantil cívico e militar aos 130 anos, comemorando os 130 anos de Patos de Minas. Na tela. A abertura dos eventos em comemoração aos 130 anos de Patos de Minas começou bem cedo. 130 caixas de bolo gelado foram distribuídos por 200 servidores da prefeitura. Logo em seguida, milhares de pessoas acompanharam bem de pertinho o desfile cívico em homenagem aos 130 anos. O desfile conta a história de Patos de Minas, de seu desenvolvimento até os dias atuais. As escolas da região marcaram presença no desfile. Os pais acompanhavam orgulhosos pela passagem dos filhos na avenida. Muito bom ver eles participando. Quem desfilou aí? Ela desfilou. Ela desfilou? Sim. Foi orgulho ver a filha? Foi, claro que foi. E agora, pai, o que você achou, pai, de ver esse evento acontecendo, a oportunidade de sua filha estar interagindo depois da pandemia? É muito interessante, até porque a gente já ficou um tempo sem ter isso aqui, né? E agora acaba acontecendo, a gente participou por causa dela dessa vez e foi muito bom. Tá achando bem interessante. Este grupo de fanfarra veio de São Gonçalo do Abaeté para participar do desfile. Cara, é uma alegria muito grande, né? Ver essa meninada aí, né? A gente tá podendo tirar eles da rua, tirar eles do caminho ruim, né? Trazendo a música e a educação através disso aí, sabe? Ensinar pra eles um pouco da cultura também, da nossa região, aqui de Patos, sabe? A gente que é de uma cidade que é como se fosse um braço aqui de Patos, né? São Gonçalo, né? A gente usa muito aqui Patos de Minas, os recursos que Patos de Minas propõe lá pra nossa cidade, né? Mas isso é muito bom, a criançada gosta muito, é uma emoção, como se diz, um frio na barriga, que toda vez que a gente sai, a criançada curte muito. Esse grupo de Umbanda desfilou fazendo homenagem a Inhaçã, uma orixá iorubá associada aos ventos e às águas, sendo companheira de Xangô, o senhor dos raios e tempestades. A Umbanda é uma religião brasileira e ela trabalha com os 4 níveis da natureza: água, ar, terra e fogo. E a finalidade dela é a caridade, o amor ao próximo. De acordo com o secretário de Cultura de Patos de Minas, a festa surpreendeu a organização pela quantidade de pessoas que participaram do evento. O desfile é um cartão postal da nossa cidade, né, que faz parte aí, está incluso aí nas comemorações da Fé na Praça, que estava sendo muito aguardado, né? O bolo, né, o momento cívico e o desfile propriamente dito, né? Uma oportunidade que a gente estava esperando há muito tempo, há 2 anos, celebrar junto do nosso povo, todos os bairros aqui, todas as classes sociais, todo mundo junto. É assim que Patos de Minas cresceu, se transformou nessa cidade linda, maravilhosa. São 130 anos de uma história muito rica, uma história abençoada. E a Fé na Praça foi feita com muito carinho. A gente escolheu as atrações, os artistas aqui de Patos, da região, o de Paulo e Paulino, a Bruna Viola também em parceria com o Sesc, Baby do Brasil, que ainda vai cantar, né, junto com a orquestra. Tem rap, tem teatro, tem atrações para todos os gostos.
E a gente fica muito feliz de ver que a população veio, né? Todo mundo se reuniu. A gente está aqui também no desfile hoje comemorando 130 anos com um público assim muito grande mesmo. E é dessa maneira que a gente tem que celebrar, juntos. Muito bem, tá aí, né? O prefeito falando do desfile de hoje. Muita gente lá, o povo queria ver o desfile lá na Avenida Getúlio Vargas. Esse é um patrimônio do povo dessa cidade, tem que ter. Eu acho que só precisa melhorar. A gente precisa tirar um pouquinho essa questão, essa militarização do desfile, poderia fazer mais. Bom, existe outro assunto para discutir numa outra oportunidade, mas que tem que ter esse desfile, que o povo gosta, que o povo acha bom a meninada, a garotada, os estudantes, o povo gosta de participar e o povo gosta de ver, isso sem dúvida nenhuma, esse é um patrimônio aqui do nosso município. Você não vê isso mais em quase que cidade nenhuma do Brasil, né? Isso parece que foi deixando de lado, as pessoas foram deixando de lado, mas aqui em Patos é muito forte isso, precisa existir. Atenção, produtor, a Semana Copatos está chegando. De 18 a 25 de junho, nas lojas agropecuárias Copatos, você encontrará as melhores marcas e ofertas nas linhas agrícola, veterinária, nutrição animal e de investimentos. Além da feira de negócios, irão voltar os eventos presenciais, como o Clube da Bezerra, Agroesc, Mérito Cooperativista e muito mais. Não perca essa oportunidade. Já marque aí na sua agenda e visite a Agropecuária Copatos mais próxima. Para mais informações, entre em contato com o WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. 3826-4713. Semana Copatos de 18 a 25 de junho. Quem coopera, prospera. Realização Copatos, sempre presente. Muito bem, chega para cá, Matheus. O que o senhor quer falar aqui? Eu vim com recado. Boa tarde, tudo bem com você? Bem? Saudade, muito tempo eu não venho aqui participar com você. Saudade? Tô com saudade de você. Saudade de quê? De você. Você me vê toda hora aqui? Não, mas para não, com isso. Para. Aquela média que a gente tudo bem com você, Gui Boaventura. Televisão, Gui Boaventura. Ah, sim. Ah, sim. Não é? Mas eu também. Uma coisa boa. Gui Boaventura, vim hoje com uma super novidade para quem está em casa, porque a partir das 19 horas, às 7 horas da noite, o NTV News de hoje vai ser transmitido diretamente da Avenida Getúlio Vargas, ao vivo, todos os detalhes desses 130 anos de Patos de Minas, da FENAPRACE, também os detalhes que irão acontecer a partir das 19 horas, ao vivo no NTV News. Então hoje a gente vai sair do estúdio aqui do NTV News e vamos diretamente para a praça. Ludmila Bahia e Odair Cardoso estarão ao vivo levando todos os detalhes do que foi notícia nessa terça-feira e também os detalhes dos 130 anos da grande festa que dura todo dia e com certeza vai durar toda a semana. Gui, muito bem, então foi por isso que o Odair me tirou do NTV News de hoje. Ontem e de hoje. Nós vamos te dar uma folga para você descansar um pouquinho. Você descansar de noite, você dormir bem. Tá fazendo muito frio. Quando é especial, eu não vou, né? Você quer? Então, vou convidar ao vivo. Você tá mais que convidado para ir com a gente lá na praça. Agora eu vou te esperar. Impossibilitado de comparecer, que eu tô com um resfriado aqui, que eu vou falar um negócio para você. Tá jamais te tiraremos. Né? Daqui a pouco você vai estar bem, toma um dipirona. Sim, já tô tomando tudo quando é chá. Mas bom, vamos ao assunto que interessa. Então, reforçando para você que tá em casa, hoje, às 7 horas da noite, você não pode perder o NTV News. Então, acaba o programa Gui Boaventura, assista a programação da TV Cultura, da Rede Minas. Às 18 horas, Tenham Mais Saúde com o David Bala. E às 7 horas da noite, começa o NTV News ao vivo com Ludmila Bahia e Odair Cardoso, diretamente da Avenida Getúlio Vargas, com todos os detalhes desses 130 anos de Patos de Minas. E quem sabe o Gui Boaventura recupere desse resfriado e aparece lá também para fazer parte dessa grande festa. Só Deus e os remédios que eu... Perdão. Saúde. Só Deus e os remédios que eu estou tomando aí para me ajudar para ir lá. Mas de qualquer forma, 7 horas da noite hoje, então, lá na Avenida Getúlio Vargas, a apresentação especial do LTV News, com uma apresentação e uma abordagem especial pelos 130 anos de Patos de Minas. Exatamente. É isso aí? 7 horas da noite. Você vai de azul desse jeito assim? Não, essa aqui foi só para amanhã de hoje. Eu gostei dessa barbinha, ficou parecendo o Visconde de Sabugosa. Olha aí. Você lembra dele? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Eu sou muito novo. Eu sei disso. Tô com meus 14 anos. Eu sei disso.
Mas tem aí, tá repetindo. História, né? Tá repetindo aí na televisão brasileira. Eu entendi. Não é? Posso ir embora? Pode, você. Então, às 7 horas da noite, NTV News hoje. Vou parar, que senão você vai fazer mais coisa. Tá bom, Visconde, um abraço pra você. Até mais. Tá aí, o Matheus chamando para hoje à noite, 7 horas, o NTV News especial lá da Avenida Getúlio Vargas com o Odair Cardoso e com a Ludmila Bahia, né? Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, do Posto Quem, do Posto Terra Nova, rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é muito bem tratado. Você vai colocar no tanque do seu veículo um combustível de primeiríssima qualidade, um combustível garantido pelo proprietário do posto, né? Um local amplo, fácil para você abastecer, para você manobrar, tem ducha, você já sai com seu carro limpo, abastecido, sem nenhum problema, né? E com um combustível de primeiríssima qualidade, feliz e retumbante dirigindo por aí. Em relação à sua empresa, você pode fazer um convênio com a rede Terra Nova de postos de combustíveis e olha, você faz o convênio e pode pagar com o cartão ValeCard. O cartão ValeCard é aceito pela rede Terra Nova de postos de combustíveis, né? Então você pode pagar com o cartão ValeCard. E olha, tem também uma promoção que sexta-feira, fique atento aí, tem promoção na rede, viu? Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Em meio ao desfile em comemoração aos 130 anos de Patos de Minas, um cartaz chamava a atenção. Sérgio Gaia, pai do Júnior Gaia, que morreu no fim do ano passado na cidade, estava lá participando do desfile pedindo justiça. Põe na tela. Como forma de protesto, o pai de Júnior ergueu um cartaz durante o desfile da Polícia Militar em meio às comemorações dos 130 anos de Patos de Minas. 6 meses se passaram desde a morte do capoeirista. O crime aconteceu no dia 15 de novembro do ano passado. Júnior, de 19 anos, foi morto durante uma ação da PM no bairro Alto da Serra. De acordo com a polícia, o policial que estava na ocorrência agiu em legítima defesa após o jovem partir para cima da guarnição. Os familiares contaram que o jovem estava entrando para casa quando os militares teriam invadido o imóvel, excedendo a ação policial e agindo com violência contra os moradores. Sérgio dos Reis Gaia Júnior levou um único tiro. Ele chegou a ser levado para o hospital regional, mas morreu logo em seguida. No meio da multidão e emocionado, o pai do jovem pedia por justiça e buscava por respostas. Ele conta que sua intenção era de chamar a atenção das autoridades para o caso. Nós buscamos a justiça, que a justiça seja feita, a verdade seja feita, os culpados pela a injustiça que foi cometida sejam punidos, porque hoje os policiais continuam trabalhando ainda, mesmo depois de ceifar a vida de um trabalhador, que o meu filho era um trabalhador, um menino de honra, um menino de moral, fazia vários trabalhos sociais com criança de risco. E o que o meu filho ganhou? Eu tenho a minha vida inteira dedicada a trabalhos sociais também. Olha para vocês verem que eu nunca imaginava que uma tragédia dessa ia acontecer em minha vida. Então eu venho clamar para o poder público, para o nosso prefeito, para as autoridades, entendeu? Nós queremos uma resposta, porque se o meu filho fosse errado, eu ia conscientizar, eu poderia até abaixar a cabeça, porque eu nunca alisei meus filhos em atos errados, em coisas erradas. Mas meu filho era um ótimo filho, uma ótima pessoa, por isso que eu estou lutando por ele. Eu acredito na justiça, na nossa Constituição. Infelizmente o Sérgio está fazendo isso aí para ter uma repercussão, né, nesse caso aí, mas o caso dele, ele tem que agir mais na justiça mesmo. O caso já está na justiça e ele tem que agir em relação a isso aí, quem sabe contratar um assistente de acusação, né, se movimentar aí. Não adianta clamar por prefeito, por vereador, por outro tipo de autoridade que não pode trafegar por esse mar aí, né? Não pode transitar nesse mar aí. Então, o Sérgio Gaia tem todo o direito de fazer a sua manifestação, tem todo o direito de brigar por justiça no caso do seu filho,
mas vamos fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira ou num caminho em que dá realmente, que tenha produtividade, né? Então, é isso aí. O Sérgio está com todo o seu direito de protestar, pedindo justiça aí no caso do seu filho, que foi assassinado, foi morto por um policial dentro de casa, né? E esse assunto a polícia investiga, mas lá dentro dos seus bastidores, e isso não saiu para fora. Essa investigação, essa e outras que aconteceram aí, a polícia precisa de botar para fora, colocar para fora e explicar para a sociedade, que não é só o Sérgio Maia, a sociedade, né? Precisa saber disso aí. Está precisando de madeiramento para sua obra ou para sua casa? Na Totti Madeiras você encontra madeiras em geral, tábuas, portas, pregos, fechaduras, puxadores, forro, deck para piscina. Tem tudo isso lá no Lambri, tem tudo isso lá no Totti Madeiras aí para sua construção. E agora para sua fazenda tem também, preste atenção, olha aí, para sua fazenda, você está vendo aí, o Totti Madeiras trabalha com eucalipto tratado, madeira para cerca, madeira para curral, porteiras, arame, coxos, bombona, aquela bombona, né, plástica, para você levar para lá e fazer o seu... acomodar coisas, guardar produtos dentro dessas bombonas aí, enquanto você está vendo, né, coisas para sua casa, para sua residência, inclusive imóveis, bancos, portas, né, todos esses produtos aí, né? Olha, essas bombonas aí, ó, isso aí é para sua fazenda, coxos lá para sua fazenda, né? Esse é um container que você pode fazer de caixa d'água, pode fazer irrigação por gotejamento, usando esses containers aí, são extremamente úteis aí na sua fazenda. Tem todo esse madeiramento, porteira aí para sua fazenda, olha aí, meu amigo, produtor rural, tem porteira lá prontinha, de várias medidas, né? Tem as medidas padrão e tem também feitas por encomenda. Você pode chegar lá e fazer por encomenda. Agora, madeira tratada, eucalipto tratado, procure lá o Totti Madeiras, negocia com ele. Ele tem preço, tem qualidade e tem condição de pagamento para você. Tá? Então você vai fazer uma cerca, precisa comprar esse tipo de madeira, precisa de comprar mourão, precisa de comprar esticador, qualquer coisa que você precisar de comprar, corra lá no Totti Madeiras, negocia com ele que ele vai te atender com preços especiais. E atenção, promoção porta prancheta, porta lisa, não deixe de fazer uma visita lá no Totti Madeiras, porque ainda nesse mês de maio está em promoção a porta prancheta. Essas portas que você está vendo aí, portas lindas para o interior da sua casa, do seu apartamento, pode procurar lá na Totti Madeiras, porque esse mês tem preço imbatível. Ninguém tem os preços lá do Totti Madeiras nessas portas aí. Pode procurar lá o Totti, negocia com ele, com seus vendedores. Fátima Porto 4560 ou pelo telefone 3821-2708, que também é o WhatsApp. Uma mãe denunciou a vice-diretora da Escola Estadual Guiomar de Mello por, segundo ela, ter praticado injúria racial, né, contra a sua filha. A filha dela, que estuda na instituição, teria sido orientada a retirar as tranças Rastafari para participar do desfile cívico em comemoração ao aniversário de Patos de Minas. Põe aí na tela, pode rodar. A adolescente de 13 anos foi convidada para participar do desfile cívico no aniversário de Patos de Minas, sob o pretexto de representar a pele negra para a Escola Estadual Dona Guiomar de Mello. No recreio da escola, a vice-diretora Heloísa abordou minha filha e convidou ela para desfilar dia 24 de maio, representando, né, a cor. E nessa situação, a minha filha com o Rastafari no cabelo, ela falou, tem como tirar essas tranças? Minha filha falou, por quê? Ela falou assim, não, porque eu acho melhor sem, só porque ela acha melhor. Porque não estava dentro do padrão de beleza dela.
né? Essa é a questão. A jovem usava apliques de tranças Rastafari e, a pedido da vice-diretora, as retirou. Entretanto, o ato a deixou desanimada e causou o estranhamento de Marcela, que indagou sobre o que estaria acontecendo. Ela ficou deprimida, ficou triste, eu sem saber, fui investigando qual que era a situação e ela falou, não, aconteceu isso e isso, e a dona Heloísa falou para mim, disse lá para mim retirar as tranças, que ela acha melhor. Ela desistiu das tranças. Marcela considera que a vice-diretora agiu de forma racista e estaria tolhendo a identidade étnica da filha. É uma identidade que todo mundo sabe, que é construída dia após dia, diante de todo esse histórico, né, que a gente carrega, e ela jogou tudo isso por água abaixo. Jogou tudo no chão. Um tremendo ato de racismo, né? Vindo de uma educadora, que é uma pessoa que tem que ensinar, que tem que ter um mínimo de empatia e respeito ao próximo dentro da escola Guiomar de Mello. A mãe afirma que no ambiente familiar, a adolescente sempre foi instruída sobre gostar da própria cor e como encarar preconceitos raciais. Minha filha, graças a Deus, assim, tem a quem apoiar. A mim e a minha família, que respeita muito e que gosta da cor. E a gente passa isso para ela. Ela tem orgulho disso. Ela tem orgulho de ser negra, ela tem orgulho do cabelo dela, da cor dela. Mas vindo de uma educadora, você entende? Vindo de uma educadora, é um balde de água fria. No fim de tudo, a adolescente desistiu de desfilar e ainda ficou sem as tranças. Marcela não irá registrar o boletim pelo crime de racismo em desfavor da vice-diretora, porém quer conscientizar a sociedade sobre a luta antirracista. Para ela, a retratação da educadora não seria suficiente. Não, pedir desculpa não existe desculpa por esse tipo de crime, de forma alguma. Não quero retratação, mas eu quero consciência do que está acontecendo dentro da escola, do que tem acontecido, e a gente tem sim que preparar os filhos para isso. Olha, eu quero falar sobre essa atitude aí, mas primeiro eu quero falar sobre a mãe. A mãe não tem o direito de tomar esse posicionamento, de não tomar uma providência. É preciso que se tome uma providência, a título, inclusive, de esclarecimento. Não se pode simplesmente pegar um assunto desse e jogar no ventilador e deixar espalhar por aí como apenas uma verdade. Então é preciso que se tenha a consciência, viu, mãe, de levar isso para a investigação, levar isso para o órgão competente, o Conselho Tutelar, a polícia, o Ministério Público, porque é uma atitude grave se confirmada, né? Se esclarecido isso aí, é uma atitude gravíssima e precisa ser punido dentro do rigor da lei. Agora, é preciso, primeiro de tudo, esclarecer. E na paixão, um lado, a mãe, o pai, o irmão, o parente, o amigo, não tem essa condição de fazer isso. Quem tem condição de fazer isso é a justiça, é a mesa da justiça. É o esclarecimento feito por um inquérito. Então, a senhora não pode simplesmente se julgar no direito de vou abandonar isso aí, eu só quero levantar o assunto, fica um negócio meio insólito, né? É preciso que isso seja esclarecido, é preciso que se chame o Conselho Tutelar e ele sabe como tomar essa providência para o esclarecimento, a bem não só da condição da sua filha, mas a bem também da condição da escola, da vice-diretora, ou seja, lá de quem estiver envolvido nisso aí, porque nada melhor do que o esclarecimento, né? É preciso que tenha esse esclarecimento e a partir daí, com a detecção de um crime de injúria racial, não se pode, de maneira nenhuma, se omitir. E a senhora, como mãe, não pode de maneira nenhuma se omitir. Entrega para o Conselho Tutelar e ele vai saber como tomar essa providência para o esclarecimento desse assunto. A Yandra teve hoje em contato com a vice-diretora. Ela disse que vai se pronunciar posteriormente. Eu não sei também, eu vou falar aqui, não sei quais são os motivos da vice-diretora não falar, mas eu acho que não precisa postergar esse assunto. A não ser que tenha uma questão de culpa e que a senhora esteja preocupada com isso, mas pode falar. Fala, o programa está aqui inteiramente à sua disposição para a senhora vir aqui e a gente esclarecer isso em relação à opinião pública, que é uma das vertentes que a senhora vai ser julgada pela opinião pública.
Então nós aguardamos aí a sua fala, aguardamos o seu pronunciamento, é extremamente importante. A senhora já se disse, inclusive, inocente dessa questão, que não foi isso que quis dizer, mas a senhora tem que falar isso. Nós não podemos falar isso, a senhora não pode falar isso através da nossa fala, da nossa boca, né? Mas nós aguardamos aí a senhora vai ter todo o direito, todo o espaço possível para comentar sobre isso, para se explicar em relação a esse assunto. Eu acho que são dois julgamentos importantes, né, para uma pessoa, inclusive, que exerce um cargo público, o julgamento público da opinião pública, porque o assunto já foi jogado no ar aí, né? E o julgamento pela autoridade competente, isso precisa ser esclarecido pela autoridade competente. Aguardamos aí, então, vamos aguardar o pronunciamento aí da vice-diretora lá da escola, para a gente esclarecer esse fato. Ficou meio danado isso aí, né? Mas, enfim, é um negócio que está aí na opinião pública e é preciso que seja esclarecido, só isso. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional. Põe aí na tela, pode rodar. Praticidade para cuidar da sua saúde nunca é demais. Você não precisa mais sair do carro. A Farmácia Nacional coloca à sua disposição o atendimento drive-thru. Conforto e segurança para você fazer suas compras sem precisar sair do carro. Este serviço está disponível nas lojas Rua Doutor Marcolino, 450, esquina com a Avenida Brasil, e Avenida Fátima Porto, 2225, esquina com a Rua Teófilo Otoni. Farmácia Nacional, 35 anos. Faz muito bem ter uma história assim com você. Comprar na Farmácia Nacional é muito prático, né? Você pode ligar no 3823-1313, receber na sua casa pelo serviço de entrega Fácil Nacional. Pode mandar uma mensagem através do WhatsApp que está aí na tela, pode acessar o site farmacianacional.com.br. Lá você vai encontrar a opção de pedir e retirar na loja ou então receber em sua casa. Sem contar que o site lá no site existe uma opção de pagamento através do boleto, viu? Com parcelamento no cartão em até 6 vezes, se a parcela ficar uma parcela mínima de R$20. Você ainda pode acessar o aplicativo do iFood e fazer o seu pedido para receber aí em casa ou agendar a retirada na loja. Tem o drive-thru, tem o atendimento da Farmácia Nacional, que é muito especial para você. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Olha, ontem nós mostramos que durante a madrugada de segunda, um motorista bateu em um poste na Avenida Tomás de Aquino e fugiu após praticamente arrancar o poste do lugar. Tá aí, ó, as imagens aí. Meu amigo Ézio é que fez essas imagens aí, não foi, Ézio? Desde então, o poste continua lá caído. Nós questionamos a CEMIG e, segundo a empresa, o poste será substituído hoje. Ele atende apenas a iluminação pública, portanto não houve falta de energia para os moradores. Logo após o acidente, as equipes da CEMIG estiveram no local para realizar os procedimentos de segurança que a situação requer. Então, estamos aguardando. Ainda não trocou lá não, né, Edson? Ainda não trocou, Então, tá bom. Vamos passar lá para ver se trocou, se não trocou. Se trocou, a gente vai contar aqui. Se não trocou, a gente conta aqui de novo também. Clínica Odontológica Medic Mais, na tela. Olá, meu nome é Poliana, sou uma das implantodontistas da Clínica Medic Mais e eu estou aqui para te apresentar a diferença entre as próteses, prótese total e prótese protocolo. Na prótese total superior, geralmente a prótese tem o céu da boca e esse tipo de prótese é removível. Isso muitas vezes machuca os pacientes, causa o desconforto dela desadaptar quando o paciente está comendo algo mais duro. Quando ele assovia ou assopra, a prótese desadapta. Esses problemas todos não acontecem quando a prótese ela é presa em implantes. Quando a prótese é presa em implantes, a superior não tem o céu da boca, é uma prótese que não vai te machucar, vai te trazer um conforto maior ao mastigar, ao se alimentar, além de uma estética muito melhor. Nós da Medic Mais temos essa opção de tratamento para te oferecer. Estamos te esperando aqui.
Você tem o sonho de realizar o seu tratamento de implante dentário? Trocar a dentadura, o rote por uma prótese fixa? E você que sofre com a falta de algum dente, chegou a hora de ter o seu sorriso novo? Eu tenho um recado especial para você. Quarta-feira, amanhã, dia 25, de 9 da manhã às 18h30, lá na Clínica Odontológica Medic Mais, o Dr. Tiago estará de plantão para te atender, fazer a sua avaliação odontológica totalmente de graça. Você terá a oportunidade mega especial para fazer o seu tratamento. Vai lá, converse lá com o Dr. Tiago. General Osório, número 6, e Praça Desembargador Frederico, 117. Hoje nós teremos às 19 horas o NTV News feito lá da Praça da Getúlio Vargas, lá na Avenida Getúlio Vargas, nas comemorações lá dos 130 anos de Patos de Minas. O Odair Cardoso e a Ludmila Bahia estarão lá para fazer essa apresentação e trazer para você as notícias, movimentar o NTV News ao vivo, direto lá da praça, na Getúlio Vargas. Reduza em até 95% no valor de sua conta de energia com a OQR Energia Solar. Empresa OQ Rola Produções de Patos de Minas, presente no mercado há quase 20 anos. Acesse aí oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Na tela. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia, mais barata e sustentável. Tá na hora de mudar. Mude para energia solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. OQR Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse oqrenergia.com.br. Vamos então lá para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. Coloca o povo falando comigo aí. A Luzia, boa tarde, Gui. Manda um alô para nós aqui no Jardim Esperança. Estamos junto com você todos os dias, Gui. Obrigado, Luzia. Um grande abraço para todo mundo aí no Jardim Esperança. Rosângela, boa tarde, Gui. Quero dar os parabéns pelos 130 anos de nossa querida Patos de Minas. Parabéns para vocês da NTV também. Obrigado pela nossa parte, pela parte que nos toca, viu, Rosângela? A Eunice, boa tarde, Gui. Você está sempre elegante. Continue assim. Adoro o programa e feliz feriado para você e toda a sua equipe. Obrigado, Eunice. Feliz feriado também para você aí. Pode comemorar os 130 anos de Patos de Minas, viu? Valdimon, boa tarde, Gui. Gosto muito do seu programa. Não perco um dia sequer. Também estou no perrengue. Melhora para nós. Um abraço. Vamos melhorar, Valdimon. Vamos tomar um chá aí de berduega, sei lá do que esse chá aí, mas a gente precisa melhorar, né? Maria Lúcia, boa tarde, Gui. Você está muito charmoso com esse terno. Arrasou. E parabéns à nossa querida Patos de Minas pelos seus 130 anos. Obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação aqui conosco. Fátima, desejo para o meu filho Maciel um feliz aniversário e muitos anos de vida para ele. Um beijo. Ele mora lá no Alvorada. Tá aí, parabéns para você. Muita felicidade, viu? Deixa eu falar para você do HNSF. É lá que você encontra modernidade e humanização, também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens, HNSF, dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais, novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D, além de contar com uma equipe especializada preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame aí pelo telefone, está aí na tela, 3821-1120. HNSF, apaixonados pela vida. As baixas temperaturas têm feito muitos desistirem de doar sangue. A queda no Hemocentro de Patos de Minas este mês foi de 30% até agora.
Se o estoque não subir, pode haver colapso no sistema de saúde. O Hemocentro de Patos de Minas funciona nas segundas-feiras, das 2 às 7 da noite, e o restante da semana, das 7 às 11 da manhã. Para ser doador, basta você realizar o seu agendamento. Não é possível, né? Você é doador, então você tem que participar, né? Você tem que ir lá e fazer a sua doação de sangue, porque é preciso. E a Érica da Magras tem um recado especial de aniversário para Patos de Minas. Mostra aí na tela. Olá, eu sou a Érica Lima Vinhal, sou proprietária da Clínica Magras e eu estou passando hoje para parabenizar a nossa cidade pelos seus 130 anos. Não poderia deixar de passar por aqui e falar o tanto quanto a nossa cidade é gostosa, nossa cidade é acolhedora, uma cidade quente, uma cidade de passeio, uma cidade de trabalho e com certeza nós da Magras só temos que agradecer por fazer parte dessa cidade. E se você ainda não conhece a nossa clínica, também quero te convidar para passar lá e tomar um café com a gente. Nós estamos localizados na Major Gotti, no número 1258. Trabalhamos com procedimentos corporais, faciais, emagrecimento saudável. Temos também depilação a laser, procedimentos capilares e será uma honra ter você com a gente. Venha nos conhecer. Até mais. Parabéns, Patos de Minas, pelos 130 anos. Parabéns essa gente de Patos de Minas pelos 130 anos de progresso desta cidade, pelo que ela é hoje, pelo que ela representa hoje para o estado de Minas Gerais, não só para essa região aqui, né? Parabéns, Patos de Minas, parabéns para a sua gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Amanhã tem mais, meio-dia nós estaremos aqui esperando você para mais um programa. Um abraço, boa tarde, até amanhã, tchau, bom feriado. Até a próxima, Gui.